seja com amém? Glória. Vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a reflexão na manhã de hoje? Amém? Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por mais um dia de vida, Deus, e este dia na tua presença. Obrigada, Deus, pela companhia destes irmãos e pela possibilidade, Deus, de aprendermos e meditarmos em tua palavra. Continua, Deus, nos dando a força e a saúde para permanecermos firmes em teus propósitos. Perdoa-nos, ó Deus, todos os pecados. Em nome de Jesus, que eu seja usada na manhã de hoje para falar, ó Deus, a estes corações de acordo com a necessidade de cada um deles. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Capítulo de número 10. Amém? E nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Amém, glória a Deus. Você tem feito a campanha... Vocês têm feito a campanha religiosamente todos os dias pela manhã? Quantos daqui estão pela manhã fielmente? Deixa eu ver. Glória a Deus pela sua vida. Louvado seja, amém? Eu não sei vocês, mas eu em particular tenho uma certa dificuldade em acordar pela manhã e quando acordar já ter que executar algo. Eu gosto assim de acordar, ficar parada um tempo e aí depois a gente começa a realizar alguma coisa. E hoje eu já acordei, já tenho que tomar banho para a feiura ir para o ralo abaixo, aí já tenho que me organizar com uma roupa, aquela correria, e ainda não despertei, amém? Mas tenha a certeza de que Deus, amém, através do Espírito Santo, falará aos nossos corações, porque a palavra dele é poderosa, amém? E eu tenho certeza que não por mim, mas por ele, irá produzir efeito na sua vida. Amém? Esse texto que eu selecionei para nós meditarmos é um texto conhecido, mas pode ser que haja entre nós pessoas que não conheçam a história. Então, eu vou propor a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Amém? E à medida que nós vamos refletindo, nós faremos novamente a leitura de alguns deles para nosso melhor entendimento. O título do capítulo é A Visão do Homem Vestido de Linho. Amém? Diz assim, versículo de número 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Versículo 4. No 24º dia do mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho,
com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Até aí. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Se você puder e quiser deixar a sua Bíblia aberta, depois nós continuaremos meditando acerca de alguns versículos dessa passagem, como eu já disse a você. Eu vou te fazer uma pergunta, amém? Você já esperou por algo? Quantos aqui gostam de esperar? Eu acredito que ninguém goste de esperar por algo, amém? Você já fez alguma encomenda e essa encomenda demorou a chegar? A gente fica numa expectativa, numa ansiedade sem tamanho. Principalmente nos dias de hoje, quando nós fazemos compras virtuais. E a gente fica naquela tensão, né? Será que vai chegar? Será que não vai? Será que eu me arrisquei fazendo compra em um site que não era um site de confiança? Será que verdadeiramente compensou o investimento que eu fiz? Então a gente fica naquela expectativa esperando por algo. Às vezes uma encomenda. Eu não sei você, que aqui todo mundo tem cara de menininha e menininho. Mas eu já fiquei na expectativa e ansiosa por receber cartas. Quantos aqui são dos tempos da carta? E que a gente não podia ver um correio passar na rua, que a gente já corria conferir para saber se tinha chegado até nós alguma carta. Tempo gostoso, tempo precioso, em que a gente se dedicava em escrever para pessoas que realmente valiam a pena. Eu sempre me mudei muito de uma cidade para outra. E em todas as cidades às quais eu passei, eu fiz boas amizades. E eu lembro que a gente escrevia muito para as amigas e nós recebíamos carta das amigas também.
E quando a gente lia, era como se a gente se aproximasse um pouco dessas pessoas. Então, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente ficava naquela expectativa e naquela ansiedade por receber as cartas. E quando chegava a carta, meu Deus, deixa eu ler, não, eu vou ler primeiro, não, eu que vou ler. Gente, eu vou confessar para vocês, umas cartas sem brincadeira, tipo assim, ó, dessa grossura. Quase não cabia no envelope, era tipo assim, 6, 7, 8 folhas. Tudo que a gente tem vontade de falar, e hoje a gente fala pelo WhatsApp, as meninas compartilhavam para nós, conosco, através de cartas. E nós também nos falávamos assim. Eu acredito que a expectativa e que a ansiedade diante da resposta das nossas orações, elas não sejam menores. Quando nós oramos e entregamos algo para Deus, nós temos a ansiedade, né, a expectativa de receber a resposta das nossas orações. Amém? Principalmente porque nós oramos e entregamos a Deus coisas que para nós são significativas. É ou não é? Verdade ou mentira? Nós entregamos diante de Deus aquilo que para nós realmente importa. Nós entregamos para Deus em oração a vida de um ente querido. Nós buscamos diante de Deus em oração por saúde para aquele que está ferido. Nós colocamos no altar diante de Deus o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, a restauração de algo, sim ou não? Sempre algo significativo. Então, nós também nos encontramos ansiosos, muitas vezes, por uma resposta da parte de Deus. Aí eu anotei aqui, ó, podemos imaginar quando se trata de oração, que a resposta se perdeu ou que o céu está fechado. A campanha dos 12 dias para 2021 tem o tema do céu aberto. E muitas vezes, quando nós oramos ou entregamos algo para Deus e este algo não chega até nós como resposta, pode ser que você pense no seu coração: o céu está fechado, a minha oração não subiu até Deus, Deus não me escutou. E por isso eu ainda não obtive uma resposta. Não precisa me responder. Mas quantos de nós já não nos encontramos frustrados diante de uma demora na resposta para as nossas orações? Eu não sei você, mas eu tenho mania, inclusive essa é uma situação que Deus tem que me tratar. Eu tenho mania assim, quando eu quero algo, eu quero para agora. E eu nem estava querendo tanto. Nem era algo que eu estava dando muita importância, mas de repente eu encafifei. Que eu quero, eu vou ali comprar. Aí o pastor fala assim para mim: Marcinha, você vai comprar? Eu falo: vou comprar, eu quero. Mas você já fez um orçamento? Você já pesquisou? Já entrou em sites? Já foi numa loja? Já foi em outra? Eu falo: não pesquisei, não vou pesquisar, porque eu quero e eu quero agora. Aí a gente fica naquela situação, né? Não é por aí, Marcinha. Que vocês, imagino as irmãs casadas, sabem bem como é. Mas, como eu disse, é uma situação que eu reconheço, eu preciso melhorar. Isso nada mais é do que ansiedade. Eu quero ver a situação resolvida da noite para o dia. Mas, irmãos, quando a situação está relacionada à oração e à resposta de Deus para as nossas vidas, não somos nós que determinamos o tempo que Deus nos enviará resposta. E o
tempo, a espera, a demora, não significa que o céu está fechado. Ou não significa que Deus não tenha escutado as nossas orações. Nós temos buscado a Deus nestes 12 dias por céu aberto. Está sobre nós a promessa do céu aberto. Quantos creem? Digam amém. Sobre as nossas vidas há uma promessa. A promessa do céu aberto. E quando o céu está aberto sobre as nossas vidas, significa que tudo aquilo que nós temos depositado em oração, Deus nos responderá. Mas nós lemos uma passagem que nos mostra uma situação. O que eu poderia dizer dessa situação? Uma situação diferente, né? Ocorrida na vida do profeta Daniel. Sobre Daniel, quando eu estou preparando mensagem para compartilhar com os irmãos, eu gosto muito de estudar a respeito da vida do personagem. Eu gosto de vidas, eu gosto de pessoas. Eu sou da área de humanas. E isso gera em mim fé, de ver o posicionamento e a postura daquele homem, daquela mulher diante das coisas de Deus. E a gente tenta, cada dia que passa, quem sabe, ser um pouquinho parecido com aquela pessoa tão especial que Deus permitiu ficar registrada na palavra dele. E sobre Daniel, nós sabemos que ele foi uma pessoa íntegra. A Bíblia diz que ele era um homem de espírito excelente. Sabe aquela música que a gente canta? É tão linda, né? E todas as vezes que a gente ministra essa música e canta essa música, e no trecho dessa música, a gente pede a Deus como sendo uma oração através do louvor. Eu quero ser um adorador por excelência. Deus me traz à memória a vida de Daniel. Como ele foi um homem excelente aos olhos de Deus. A Bíblia diz que ele era uma pessoa íntegra e justa, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, por maior que fosse o tesouro, por maior que fossem as propostas que a ele fosse oferecido. Daniel era uma pessoa íntegra e também conhecida como um homem de oração. A Bíblia nos apresenta Daniel como sendo um homem de oração. E ele teve muitas experiências na presença de Deus. Entre elas, ele foi o sobrevivente da cova de leões. Quantos lembram dessa história? Lembra que Daniel foi lançado na cova com leões e ele sobreviveu à cova de leões? Essa é uma história muito famosa e uma história também muito querida das crianças. E uma história que também eleva a nossa fé. Daniel era um homem de oração, Daniel era um homem de fé. E sobre a resposta que Daniel vinha buscando, a partir desse texto que nós fizemos a leitura. Fizemos a leitura do texto, e esse texto nos traz a passagem a respeito de algo que foi depositado em oração aos pés do Senhor por Daniel. Como eu disse, ele era um homem de oração.
E dentre as inúmeras orações que ele fazia a Deus, ele fez uma em específico. E está registrado aí, neste capítulo do qual nós fizemos a leitura. No verso 14 do capítulo 10, diz assim, agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Só a título de conhecimento. Daniel pediu algo ao Senhor. Daniel, sendo ele profeta, recebia de Deus revelação de coisas futuras. E Daniel queria muito receber a revelação de uma situação referente ao seu povo. E ele estava na expectativa e no aguardo dessa revelação. Deus já havia dado a ele revelações de outras situações, inclusive revelações de sonho, interpretação de sonhos, mas essa em específico, ele estava esperando da parte de Deus. Se ele buscava em oração, e ele precisava daquela revelação e a resposta não chegava. Amém? Como ele se comportou diante da espera? Fica para nós também um aprendizado aí. Daniel orou, querendo algo da parte de Deus. Nós estamos reunidos aqui por 12 dias, orando, esperando por respostas em 2021. Sim ou não? Principalmente você que tem feito o culto dos 12 dias aí, no período da manhã. Irmãos, vocês estão aqui orando e depositando sonhos diante de Deus e estão na expectativa, na esperança e na fé de que nós receberemos em 2021 tudo aquilo que Deus nos enviar como resposta, sim ou não? Mas enquanto não chegava a resposta, como Daniel se comportou? A Bíblia diz que ele jejuou, que ele orou, que ele teve fé e que ele permaneceu. Amém? Daniel jejuou, Daniel orou, ele teve fé e ele permaneceu. Sobre permanência, o que eu tenho para dizer a você e o que eu gostaria que você anotasse aí e frisasse e guardasse em seu coração. Permanência, ela vai além de 12 dias. Amém, irmã Geni? Permanência vai além de 12 dias. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel jejuava. Daniel era um homem de fé. E ele estava na expectativa e na espera por uma resposta. E enquanto essa resposta não chegava, a Bíblia diz que ele permaneceu, jejuou, teve fé e orou. Amém? Vamos falar junto comigo assim, diga bem alto. Para que caso tenha alguém dormindo, mesmo com olhos abertos, você também dorme de olhos abertos? Então, para que caso tenha alguém dormindo aí com os olhos abertos, eu acho um barato. Vir no culto da manhã e o pastor está aqui ministrando louvor, ele fica assim, Vocês já repararam? Eu acho que de noite ele está um pouco mais dinâmico, né? Mas está acordado, não está, pastor? Ele está com um riso ali que depois ele vai pegar no meu pé. Então, só para eu ter certeza de que você está acordado aí, diga assim bem alto comigo: jejum, oração, fé e permanência. Amém? Para 2012. E para que você receba a resposta mediante ao céu aberto, é necessário que você permaneça, é necessário que você tenha fé, é necessário jejum,
e oração. Amém? A revelação, a luta no céu para que sua resposta chegasse. Eu quero ler com você versículo 12 e 13, mais uma vez. Aquela imagem, vamos pôr assim, porque não era uma pessoa. Aquela visão que Daniel teve, ela remetia ao anjo mensageiro do Senhor. O anjo veio do céu para entregar a mensagem a Daniel. Que mensagem, Marcinha? Horas. A mensagem que ele esperava, a revelação que ele esperava receber do céu. A resposta para a sua oração. Amém? E ele chegou a Daniel, no versículo 12, nós vemos o anjo dizendo assim, ó. Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Amém? Chegou imediatamente a resposta? Não. Demorou um pouco. Mas olha só o que o anjo que apareceu a Daniel trouxe a ele como consolo e como palavra para fortalecer ainda mais a fé do profeta. Deus já havia ouvido a sua oração. Amém? Pode ser que lá para o mês de setembro, lá para o mês de outubro e dezembro, você ainda não tenha recebido algumas das respostas dos milagres os quais você listou aí. Ou pode ser que esse milagre que você busca demore até mais de 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Mas é importante que você tenha algo definido em seu coração. E Deus manda te dizer na manhã de hoje, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Amém? E eu vim em resposta a elas. As suas palavras foram ouvidas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quem é este príncipe do reino da Pérsia? É aquele que impede que a nossa resposta chegue até nós. Houve uma batalha travada no céu. Houve uma batalha travada no reino espiritual. A resposta de Daniel já havia sido liberada, mas o príncipe do reino da Pérsia travou, impedindo a resposta de Daniel de chegar até ele. E foi necessário que Deus enviasse Miguel para guerrear com este príncipe do reino da Pérsia, fazendo com que fosse destravado e a resposta de Daniel chegasse até ele. É importante nós sabermos que neste período em que a bênção de Daniel estava retida no céu, Daniel se comportou como aqui na terra? Jejuando e orando. E mediante a sua oração e o seu jejum, a guerra foi vencida pelo anjo do Senhor. E a resposta de Daniel foi liberada. O céu se abriu
através da movimentação terrena do profeta. Amém? Como você desenvolve a sua vida aqui na terra diz respeito às batalhas, promovem um efeito nas batalhas que são travadas no céu. A aparente demora não desanimou Daniel. Ele permaneceu orando, buscando e jejuando. Amém? A espera não desanimou Daniel. Diga comigo assim, ó, a espera. Mais alto, a espera. Isso, com voz de quem está acordado. Não vai me desanimar. Amém? Deus prometeu responder às nossas orações. Sim ou não? Deus, ele prometeu nos responder às orações. Quando ele disse que nós deveríamos bater e a porta seria aberta. Nós deveríamos buscar e seríamos atendidos. Ele nos prometeu responder às orações. Mas, diante do tempo da espera, o nosso comportamento irá determinar muitas coisas no mundo espiritual. O céu se abre. O céu se abre, o céu se move, o céu se destranca, mediante a oração, mediante ao comprometimento, mediante a permanência em Deus. Amém? É importante nós lembrarmos que durante esse ano, nós poderemos enfrentar obstáculos, muitos colocados pelo próprio diabo. Mas obstáculos também que são colocados por nós mesmos. Então, independente de qual seja a situação, nós devemos permanecer firmes, continuarmos orando e com fé, porque a oração destranca o céu. Amém? Essa era a palavra que Deus tinha para você na manhã de hoje. E eu creio que se você levar assim ao pé da letra, tudo aquilo que você anotou, você permanecer em Deus, tudo o que você pediu aí, você receberá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé. Eu gostaria de fazer uma oração antes que você entregasse assim, o seu pedido da campanha, tá bom? Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus, das nossas fraquezas, das nossas limitações. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, diante das nossas fraquezas agora, nós queremos buscar no Senhor, ó Deus, força. Em nome de Jesus, força. Através do Teu Santo Espírito. Para que nós possamos permanecer um pouco mais. Termos fé um pouco mais. Orarmos e entregarmos ao Senhor um pouco mais. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que enquanto a bênção não chega, que o Senhor, ó Pai, trabalhe em nós, de tal maneira que nós possamos permanecer em Ti, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém?